assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma missão de resgate em território inimigo no meio da selva da América Central. Dutch é o líder da equipe, um cara experiente, calmo e que já viu de tudo. Ele e seus homens são chamados para resgatar reféns de um grupo de guerrilheiros, mas logo percebem que tem algo errado ali. Tudo parece encenado demais. A selva está silenciosa, os corpos que encontram estão despedaçados, pendurados como se tivessem sido caçados por alguma coisa que gosta de brincar com as vítimas. E aos poucos, a sensação de que eles não são os caçadores, e sim as presas, começa a crescer. Tudo começa com um helicóptero cortando o céu, carregando um grupo de soldados que parecem saídos de um comercial de testosterona dos anos 80. Cada um deles tem uma personalidade marcante. Uns brincalhões, outros sérios, mas todos com aquele olhar de quem já viu guerra de perto. No meio deles está Dutch, o comandante, vivido por Arnold Schwarzenegger, com seu jeito calmo, voz firme e olhar de quem não foge de nada. Ele foi chamado para uma missão aparentemente simples: resgatar reféns de guerrilheiros que estariam escondidos em algum ponto da selva da América Central. Mas logo de cara, Dutch percebe que tem coisa estranha ali. Ele é informado de que seu velho amigo Dillon vai acompanhar o grupo. Os dois têm um passado juntos, foram parceiros em missões antigas, mas Dutch sente que o amigo não está sendo totalmente honesto. E é aí que a tensão já começa, porque ele aceita a missão, mas deixa claro: nós somos uma equipe de resgate, não assassinos. Ele quer salvar pessoas, não se meter em joguinho político. A equipe chega de helicóptero num ponto isolado, e o clima é aquele típico de selva, denso, barulhento, cheio de insetos e umidade. Eles descem com todo o equipamento, rifles, facas e até um mini arsenal nas costas. E conforme vão avançando, o silêncio vai tomando conta. Algo parece errado, sabe? E aquela sensação de que a floresta está observando. Logo eles encontram os destroços de outro helicóptero, queimado, com marcas de bala e sangue espalhado por todo lado. O piloto e os passageiros foram mortos de forma brutal. E o mais estranho, os corpos estão pendurados nas árvores completamente sem pele. É uma das cenas mais chocantes do filme e o grupo inteiro fica sem entender o que pode ter feito aquilo. Nenhum animal conhecido faria algo assim. Mas eles seguem, tentando manter o foco na missão. Dutch e seu time continuam avançando. E é nesse ponto que a gente começa a ver a dinâmica entre eles. Tem o Blaine, grandalhão e engraçado, que carrega uma metralhadora giratória capaz de triturar uma árvore. O Mac, mais quieto e focado. O Poncho, sempre fazendo piada. O Billy, rastreador nativo que sente o perigo antes de todo mundo. E o Hawkins, o cara das comunicações, que tenta aliviar o clima contando piadas que ninguém acha graça. É um grupo durão, mas humano, e isso faz a diferença quando o terror começa. Eles finalmente encontram o acampamento dos guerrilheiros e montam uma emboscada cinematográfica. Explosões, tiros para todo lado, barracos voando, inimigos caindo, é a típica cena de ação dos anos 80, com muito barulho e poder de fogo. O grupo limpa o lugar em poucos minutos, mas aí vem a revelação: não havia reféns ali, só um monte de guerrilheiros mortos e um clima de mistério no ar. Dutch percebe que foi enganado. Ele sabia o tempo todo que a missão não era de resgate, e sim de coleta de informações. Dutch fica furioso. Ele não gosta de ser manipulado e muito menos de arriscar seus homens por um jogo político. Mas, enquanto eles discutem, algo começa a se mover nas árvores. Algo que eles ainda não conseguem ver. O que ninguém percebe é que o verdadeiro inimigo já está ali, observando tudo com seus olhos que enxergam o calor dos corpos. O predador está estudando, analisando, esperando o momento certo para atacar. Depois do confronto com os guerrilheiros, eles encontram uma prisioneira, Anna, que parece saber mais do que conta. Ela fala pouco, mas tem medo de algo na selva. Quando tentam levá-la junto, o grupo percebe que o clima mudou. A floresta, antes cheia de barulho, fica em silêncio total. E quem já esteve numa selva sabe, silêncio absoluto significa perigo. Billy, o rastreador, começa a sentir algo diferente. Ele para, olha para o alto, observa as árvores e diz: tem algo lá. Os outros riem, achando que ele está exagerando,
Mas Billy sabe o que viu, ou melhor, o que não viu. É como se algo invisível tivesse se movendo entre as folhas. E é assim que o suspense vai crescendo, de forma quase imperceptível. Cada passo que eles dão, a sensação de que está sendo observado aumenta. Nenhum som, nenhum movimento, só a respiração pesada e o suor escorrendo. O público já sabe que há alguma coisa ali. O filme mostra de relance a visão térmica do predador, aquele efeito icônico com as cores do calor. Mas os personagens ainda estão completamente no escuro. O que parecia uma simples missão de resgate, agora é uma caminhada em direção a algo que ninguém entende. E quando o primeiro soldado desaparecer, o grupo vai perceber da pior maneira possível que não são os caçadores, e sim as presas. Depois da confusão no acampamento dos guerrilheiros, o grupo de Dutch começa a recuar pela selva. Eles estão cansados, suados, desconfiados e com a sensação de que tem alguma coisa errada com aquele lugar. E é aí que o filme começa a mudar de tom. Aquela vibe de ação militar vai dando lugar a um suspense sufocante, porque o inimigo dessa vez é invisível, literalmente. Enquanto eles avançam, Anna, a prisioneira, tenta alertar o grupo. Ela fala que os homens da vila costumam desaparecer e que a selva os leva, mas ninguém acredita de verdade. Até que algo estranho acontece. O Hawkins, o cara das comunicações, desaparece do nada. Ele estava andando logo atrás de Anna e, num piscar de olhos, sumiu. Quando Dutch e os outros correm para ver, só encontram sangue espalhado e nada mais. Nenhum corpo, nenhum som. É como se tivesse evaporado. O grupo começa a se desesperar. Eles tentam procurar o corpo, mas a floresta é densa demais. Billy, o rastreador, fica inquieto. Ele sente o perigo, aquele instinto que não dá para explicar. Ele olha para o alto, para as árvores e murmura: "Não é um homem, o que está caçando a gente?" A frase fica ecoando na cabeça de todo mundo, porque ninguém quer acreditar nisso, mas no fundo eles sabem que algo não faz sentido. Logo depois, o Blaine, o grandalhão com a metralhadora giratória, é atacado. Ele toma um disparo de energia no peito, um tiro de plasma que atravessa o corpo e o joga longe. É o primeiro ataque direto do predador, e é brutal. O Mac, o amigo dele, vê tudo e entra em desespero. Ele pega a metralhadora e começa a atirar para todos os lados, gritando, destruindo árvores inteiras, como se quisesse atingir algo que não consegue enxergar. O resto do grupo chega e faz o mesmo, e o barulho é ensurdecedor. Mas, quando o tiroteio para, o silêncio volta. Nenhum corpo, nenhum inimigo, só o cheiro de fumaça e suor. Dutch tenta controlar. Ele é o tipo de líder que não se deixa dominar pelo pânico, mas dá para ver no olhar dele que a coisa está saindo do controle. Eles fazem uma varredura e encontram o corpo de Blaine, mas não veem o inimigo. Só depois de um tempo é que Anna, em choque, aponta para o chão e mostra um líquido verde e brilhante, o sangue do predador. É aí que Dutch percebe: se sangra, a gente pode matar. Essa frase virou uma das mais famosas do cinema. Mas o problema é que o inimigo não é humano. Ele se move rápido, sobe nas árvores, fica invisível e ataca quando tem certeza da vantagem. É um caçador profissional e o que ele faz é um esporte, uma caçada por diversão. Anna conta que já ouviu lendas antigas sobre uma criatura que aparece nos tempos de calor, quando o homem mais guerreiro é caçado. Ela diz que os povos locais a chamam de demônio da selva. Dutch entende então que o que estão enfrentando não é um inimigo qualquer, é algo que vem de outro mundo. Desesperados, eles tentam montar armadilhas. Amarram galhos, fazem armadilhas de corda e criam uma fortaleza improvisada no meio da selva. A cena é tensa, porque dá pra ver que eles estão lutando com tudo que tem, mas o medo é visível. O predador observa de longe, com aquela visão em infravermelho, estudando cada movimento. Um por um, os homens vão sendo abatidos. As armadilhas não funcionam, o predador é rápido demais e o grupo se desfaz completamente. Só Dutch, Anna e Billy continuam por perto. Billy, em um ato de coragem, decide enfrentar o monstro sozinho. Ele larga as armas, tira a camisa, puxa a faca e fica em pé no meio de um tronco, pronto para o duelo. Mas o filme não mostra a luta, só o grito dele ecoando pela floresta, o que é ainda mais assustador. A partir daí, Dutch entende, ninguém vai sair vivo dali a não ser que ele mude o jogo. Ele manda a Anna fugir porque percebe que o predador não ataca quem não está armado e decide enfrentar a criatura, cara a cara, sozinho. Só ele e o monstro.
E é assim que termina essa segunda parte, o momento em que o herói vira a caça que se recusa a morrer. Depois de ver todos os seus companheiros morrerem um por um, Dutch está sozinho no meio da selva. Só o barulho dos insetos e o som distante da água correndo. Ele sabe que o predador está por perto, observando, esperando o momento certo para dar o golpe final. Mas, diferente dos outros, Dutch não vai correr. Ele decide lutar, só que dessa vez não com metralhadoras ou granadas. Ele vai usar a floresta. A primeira coisa que ele faz é fugir para o meio da mata fechada, tentando despistar o monstro. Só que o predador é rápido, quase sobrenatural. Ele persegue pelas árvores, atirando com um canhão de plasma. As explosões fazem o chão tremer, e Dutch corre o máximo que pode até cair de uma ribanceira e despencar num rio. A cena é caótica, ele bate nas pedras, rola, se levanta machucado e acaba caindo numa cachoeira. Quando emerge, coberto de lama, tá ofegante, destruído, e é aí que o destino dá uma ajudinha. O predador salta logo atrás, usando seus sensores térmicos para procurar o calor do corpo humano. Só que dessa vez, nada aparece na visão dele. Dutch tá coberto de lama fria, e isso bloqueia o calor do corpo. O alienígena passa do lado, olhando, sem perceber que a presa tá a poucos metros dele, respirando devagar. É nesse instante que Dutch entende. A lama o torna invisível ao inimigo. Esse é o ponto de virada. Ele encontra uma chance de lutar. A partir daí, Dutch se transforma completamente. Ele não é mais o comandante tático com rádio e armas automáticas. Agora ele é um caçador primitivo, no estilo das cavernas, que vai enfrentar o inimigo com o que a natureza oferece. Ele monta armadilhas com troncos, pedras, fogo e gravetos, constrói lanças afiadas, arcos e flechas improvisadas, e cobre o corpo todo de lama para enganar o predador. É o homem voltando às origens, usando o cérebro para vencer algo que é fisicamente muito mais forte. Quando a noite cai, ele acende uma tocha e solta um grito que ecoa pela floresta. É um desafio. É como se dissesse: "Tô aqui, vem me pegar." E o predador vem. A selva se transforma num campo de caça reverso. O monstro aparece camuflado, mas Dutch o ataca primeiro com flechas incendiárias e armadilhas escondidas. O jogo virou. O predador é atingido, mas não cai fácil. Ele reage com força total. É uma sequência tensa e brutal. Dutch se esconde entre galhos, pula de árvores, ativa armadilhas e o predador vai sendo ferido aos poucos. Em um momento, o alienígena desativa o disfarce e aparece por inteiro. A visão dele, com a pele grossa, o capacete e os olhos amarelos, é assustadora. E quando ele tira o capacete e mostra o rosto, com aquelas mandíbulas abrindo e fechando, é impossível não sentir arrepio. É um monstro definitivo. O predador encara Dutch de igual para igual, sem armas, como se quisesse provar que é o caçador supremo. O combate corpo a corpo é insano. Dutch é jogado, socado, arranhado, mas não desiste. Ele apanha, levanta, apanha de novo, até finalmente levar o monstro para a armadilha final. Ele atrai o predador para baixo de um tronco suspenso, e quando o bicho pisa no ponto certo, Dutch puxa a corda e o tronco despenca com tudo, esmagando o alienígena. Por um instante, tudo fica em silêncio. Dutch, coberto de lama e sangue, se aproxima devagar. O predador, ferido e quase morto, o observa. Ele tenta falar, imitando a voz humana, como se estivesse zombando, e então ativa um dispositivo no braço. Dutch percebe que é uma contagem regressiva. O monstro vai explodir. É o jeito dele de não morrer sozinho. Dutch colhe desesperado pela floresta, mergulha no chão e uma explosão gigantesca ilumina a noite. O clarão é tão forte que destrói parte da selva. Quando o dia nasce, Dutch está vivo, exausto, sentado, coberto de cinzas, olhando para o horizonte. Um helicóptero aparece e o resgata, junto com Anna, que assistiu tudo de longe. Uma missão de resgate em território iênigo no meio da selva da América Central. Dutch é o líder da equipe, um cara experiente, calmo e que já viu de tudo.
Ele e seus homens são chamados para resgatar reféns de um grupo de guerrilheiros, mas logo percebem que tem algo errado ali. Tudo parece encenado demais. A selva está silenciosa, os corpos que encontram estão despedaçados, pendurados como se tivessem sido caçados por alguma coisa que gosta de brincar com as vítimas. E aos poucos, a sensação de que eles não são os caçadores, e sim as presas, começa a crescer. Tudo começa com um helicóptero cortando o céu, carregando um grupo de soldados que parecem saídos de um comercial de testosterona dos anos 80. Cada um deles tem uma personalidade marcante. Uns brincalhões, outros sérios, mas todos com aquele olhar de quem já viu guerra de perto. No meio deles está Dutch, o comandante, vivido por Arnold Schwarzenegger, com seu jeito calmo, voz firme e olhar de quem não foge de nada. Ele foi chamado para uma missão aparentemente simples: resgatar reféns de guerrilheiros que estariam escondidos em algum ponto da selva da América Central. Mas logo de cara, Dutch percebe que tem coisa estranha ali. Ele é informado de que seu velho amigo Dillon vai acompanhar o grupo. Os dois têm um passado juntos, foram parceiros em missões antigas, mas Dutch sente que o amigo não está sendo totalmente honesto. E é aí que a tensão já começa, porque ele aceita a missão, mas deixa claro: nós somos uma equipe de resgate, não assassinos. Ele quer salvar pessoas, não se meter em joguinho político. A equipe chega de helicóptero num ponto isolado, e o clima é aquele típico de selva, denso, barulhento, cheio de insetos e umidade. Eles descem com todo o equipamento, rifles, facas e até um mini arsenal nas costas. E conforme vão avançando, o silêncio vai tomando conta. Algo parece errado, sabe? E aquela sensação de que a floresta está observando. Logo eles encontram os destroços de outro helicóptero, queimado, com marcas de bala e sangue espalhado por todo lado. O piloto e os passageiros foram mortos de forma brutal. E o mais estranho, os corpos estão pendurados nas árvores completamente sem pele. É uma das cenas mais chocantes do filme e o grupo inteiro fica sem entender o que pode ter feito aquilo. Nenhum animal conhecido faria algo assim. Mas eles seguem, tentando manter o foco na missão. Dutch e seu time continuam avançando. E é nesse ponto que a gente começa a ver a dinâmica entre eles. Tem o Blaine, grandalhão e engraçado, que carrega uma metralhadora giratória capaz de triturar uma árvore. O Mac, mais quieto e focado. O Poncho, sempre fazendo piada. O Billy, rastreador nativo, que sente o perigo antes de todo mundo. E o Hawkins, o cara das comunicações, que tenta aliviar o clima contando piadas que ninguém acha graça. É um grupo durão, mas humano, e isso faz a diferença quando o terror começa. Eles finalmente encontram o acampamento dos guerrilheiros e montam uma emboscada cinematográfica. Explosões, tiros para todo lado, barracos voando, inimigos caindo, é a típica cena de ação dos anos 80, com muito barulho e poder de fogo. O grupo limpa o lugar em poucos minutos, mas aí vem a revelação. Não havia reféns ali, só um monte de guerrilheiros mortos e um clima de mistério no ar. Dutch percebe que foi enganado. Ele sabia o tempo todo que a missão não era de resgate, e sim de coleta de informações. Dutch fica furioso. Ele não gosta de ser manipulado e muito menos de arriscar seus homens por um jogo político. Mas, enquanto eles discutem, algo começa a se mover nas árvores. Algo que eles ainda não conseguem ver. O que ninguém percebe é que o verdadeiro inimigo já está ali, observando tudo com seus olhos que enxergam o calor dos corpos. O predador está estudando, analisando, esperando o momento certo para atacar. Depois do confronto com os guerrilheiros, eles encontram uma prisioneira, Ana, que parece saber mais do que conta. Ela fala pouco, mas tem medo de algo na selva. Quando tentam levá-la junto, o grupo percebe que o clima mudou. A floresta, antes cheia de barulho, fica em silêncio total. E quem já esteve numa selva sabe, silêncio absoluto significa perigo. Billy, o rastreador, começa a sentir algo diferente. Ele para, olha para o alto, observa as árvores e diz: tem algo lá. Os outros riem, achando que ele está exagerando, mas Billy sabe o que viu, ou melhor, o que não viu. É como se algo invisível tivesse se movendo entre as folhas. E é assim que o suspense vai crescendo, de forma quase imperceptível. Cada passo que eles dão, a sensação de que está sendo observado aumenta. Nenhum som, nenhum movimento, só a respiração pesada e o suor escorrendo. O público já sabe que há alguma coisa ali.
O filme mostra de relance a visão térmica do predador, aquele efeito icônico com as cores do calor. Mas os personagens ainda estão completamente no escuro. O que parecia uma simples missão de resgate, agora é uma caminhada em direção a algo que ninguém entende. E quando o primeiro soldado desaparecer, o grupo vai perceber da pior maneira possível que não são os caçadores, e sim as presas. Depois da confusão no acampamento dos guerrilheiros, o grupo de Dutch começa a recuar pela selva. Eles estão cansados, suados, desconfiados e com a sensação de que tem alguma coisa errada com aquele lugar. E é aí que o filme começa a mudar de tom. Aquela vibe de ação militar vai dando lugar a um suspense sufocante, porque o inimigo dessa vez é invisível, literalmente. Enquanto eles avançam, Anna, a prisioneira, tenta alertar o grupo. Ela fala que os homens da vila costumam desaparecer e que a selva os leva, mas ninguém acredita de verdade. Até que algo estranho acontece. O Hawkins, o cara das comunicações, desaparece do nada. Ele estava andando logo atrás de Anna e, num piscar de olhos, sumiu. Quando Dutch e os outros correm para ver, só encontram sangue espalhado e nada mais. Nenhum corpo, nenhum som. É como se tivesse evaporado. O grupo começa a se desesperar. Eles tentam procurar o corpo, mas a floresta é densa demais. Billy, o rastreador, fica inquieto. Ele sente o perigo, aquele instinto que não dá para explicar. Ele olha para o alto, para as árvores e murmura: "Não é um homem o que está caçando a gente?" A frase fica ecoando na cabeça de todo mundo, porque ninguém quer acreditar nisso, mas no fundo eles sabem que algo não faz sentido. Logo depois, o Blaine, o grandalhão com a metralhadora giratória, é atacado. Ele toma um disparo de energia no peito, um tiro de plasma que atravessa o corpo e o joga longe. É o primeiro ataque direto do predador, e é brutal. O Mac, o amigo dele, vê tudo e entra em desespero. Ele pega a metralhadora e começa a atirar para todos os lados, gritando, destruindo árvores inteiras, como se quisesse atingir algo que não consegue enxergar. O resto do grupo chega e faz o mesmo, e o barulho é ensurdecedor. Mas, quando o tiroteio para, o silêncio volta. Nenhum corpo, nenhum inimigo. Só o cheiro de fumaça e suor. Dutch tenta controlar. Ele é o tipo de líder que não se deixa dominar pelo pânico, mas dá pra ver no olhar dele que a coisa tá saindo do controle. Eles fazem uma varredura e encontram o corpo de Blaine, mas não veem o inimigo. Só depois de um tempo é que Anna, em choque, aponta pro chão e mostra um líquido verde e brilhante, o sangue do predador. É aí que Dutch percebe: se sangra, a gente pode matar. Essa frase virou uma das mais famosas do cinema. Mas o problema é que o inimigo não é humano. Ele se move rápido, sobe nas árvores, fica invisível e ataca quando tem certeza da vantagem. É um caçador profissional e o que ele faz é um esporte, uma caçada por diversão. Anna conta que já ouviu lendas antigas sobre uma criatura que aparece nos tempos de calor, quando o homem mais guerreiro é caçado. Ela diz que os povos locais a chamam de demônio da selva. Dutch entende então que o que estão enfrentando não é um inimigo qualquer, é algo que vem de outro mundo. Desesperados, eles tentam montar armadilhas. Amarram galhos, fazem armadilhas de corda e criam uma fortaleza improvisada no meio da selva. A cena é tensa, porque dá pra ver que eles estão lutando com tudo que tem, mas o medo é visível. O predador observa de longe, com aquela visão em infravermelho, estudando cada movimento. Um por um, os homens vão sendo abatidos. As armadilhas não funcionam, o predador é rápido demais e o grupo se desfaz completamente. Só Dutch, Anna e Billy continuam por perto. Billy, em um ato de coragem, decide enfrentar o monstro sozinho. Ele larga as armas, tira a camisa, puxa a faca e fica em pé no meio de um tronco, pronto para o duelo. Mas o filme não mostra a luta, só o grito dele ecoando pela floresta, o que é ainda mais assustador. A partir daí, Dutch entende: ninguém vai sair vivo dali a não ser que ele mude o jogo. Ele manda a Anna fugir porque percebe que o predador não ataca quem não está armado e decide enfrentar a criatura, cara a cara, sozinho. Só ele e o monstro. E é assim que termina essa segunda parte, o momento em que o herói vira a caça que se recusa a morrer. Depois de ver todos os seus companheiros morrerem um por um, Dutch está sozinho no meio da selva. Só o barulho dos insetos e o som distante da água correndo. Ele sabe que o predador está por perto, observando, esperando o momento certo para dar o golpe final.
Mas, diferente dos outros, Dutch não vai correr. Ele decide lutar. Só que dessa vez não com metralhadoras ou granadas. Ele vai usar a floresta. A primeira coisa que ele faz é fugir para o meio da mata fechada, tentando despistar o monstro. Só que o predador é rápido, quase sobrenatural. Ele persegue pelas árvores, atirando com um canhão de plasma. As explosões fazem o chão tremer, e Dutch corre o máximo que pode até cair de uma ribanceira e despencar num rio. A cena é caótica, ele bate nas pedras, rola, se levanta machucado e acaba caindo numa cachoeira. Quando emerge, coberto de lama, tá ofegante, destruído, e é aí que o destino dá uma ajudinha. O predador salta logo atrás, usando seus sensores térmicos para procurar o calor do corpo humano. Só que dessa vez, nada aparece na visão dele. Dutch está coberto de lama fria, e isso bloqueia o calor do corpo. O alienígena passa do lado, olhando, sem perceber que a presa está a poucos metros dele, respirando devagar. É nesse instante que Dutch entende. A lama o torna invisível ao inimigo. Esse é o ponto de virada. Ele encontra uma chance de lutar. A partir daí, Dutch se transforma completamente. Ele não é mais o comandante tático com rádio e armas automáticas. Agora ele é um caçador primitivo, no estilo das cavernas, que vai enfrentar o inimigo com o que a natureza oferece. Ele monta armadilhas com troncos, pedras, fogo e gravetos, constrói lanças afiadas, arcos e flechas improvisadas, e cobre o corpo todo de lama para enganar o predador. É o homem voltando às origens, usando o cérebro para vencer algo que é fisicamente muito mais forte. Quando a noite cai, ele acende uma tocha e solta um grito que ecoa pela floresta. É um desafio. É como se dissesse: "Tô aqui, vem me pegar." E o predador vem. A selva se transforma num campo de caça reverso. O monstro aparece camuflado, mas Dutch o ataca primeiro com flechas incendiárias e armadilhas escondidas. O jogo virou. O predador é atingido, mas não cai fácil. Ele reage com força total. É uma sequência tensa e brutal. Dutch se esconde entre galhos, pula de árvores, ativa armadilhas e o predador vai sendo ferido aos poucos. Em um momento, o alienígena desativa o disfarce e aparece por inteiro. A visão dele, com a pele grossa, o capacete e os olhos amarelos, é assustadora. E quando ele tira o capacete e mostra o rosto, com aquelas mandíbulas abrindo e fechando, é impossível não sentir arrepio. É um monstro definitivo. O predador encara Dutch de igual para igual, sem armas, como se quisesse provar que é o caçador supremo. O combate corpo a corpo é insano. Dutch é jogado, socado, arranhado, mas não desiste. Ele apanha, levanta, apanha de novo, até finalmente levar o monstro para a armadilha final. Ele atrai o predador para baixo de um tronco suspenso, e quando o bicho pisa no ponto certo, Dutch puxa a corda e o tronco despenca com tudo, esmagando o alienígena. Por um instante, tudo fica em silêncio. Dutch, coberto de lama e sangue, se aproxima devagar. O predador, ferido e quase morto, o observa. Ele tenta falar, imitando a voz humana, como se estivesse zombando, e então ativa um dispositivo no braço. Dutch percebe que é uma contagem regressiva. O monstro vai explodir. É o jeito dele de não morrer sozinho. Dutch colhe desesperado pela floresta, mergulha no chão e uma explosão gigantesca ilumina a noite. O clarão é tão forte que destrói parte da selva. Quando o dia nasce, Dutch está vivo, exausto, sentado, coberto de cinzas, olhando para o horizonte. Um helicóptero aparece e o resgata, junto com Anna, que assistiu tudo de longe. Uma missão de resgate em território inimigo no meio da selva da América Central. Dutch é o líder da equipe, um cara experiente, calmo e que já viu de tudo. Ele e seus homens são chamados para resgatar reféns de um grupo de guerrilheiros, mas logo percebem que tem algo errado ali. Tudo parece encenado demais. A selva está silenciosa, os corpos que encontram estão despedaçados, pendurados como se tivessem sido caçados por alguma coisa que gosta de brincar com as vítimas. E aos poucos, a sensação de que eles não são os caçadores, e sim as presas, começa a crescer.
Tudo começa com um helicóptero cortando o céu, carregando um grupo de soldados que parecem saídos de um comercial de testosterona dos anos 80. Cada um deles tem uma personalidade marcante. Uns brincalhões, outros sérios, mas todos com aquele olhar de quem já viu guerra de perto. No meio deles está Dutch, o comandante, vivido por Arnold Schwarzenegger, com seu jeito calmo, voz firme e olhar de quem não foge de nada. Ele foi chamado para uma missão aparentemente simples: resgatar reféns de guerrilheiros que estariam escondidos em algum ponto da selva da América Central. Mas logo de cara, Dutch percebe que tem coisa estranha ali. Ele é informado de que seu velho amigo Dillon vai acompanhar o grupo. Os dois têm um passado juntos, foram parceiros em missões antigas, mas Dutch sente que o amigo não está sendo totalmente honesto. E é aí que a tensão já começa, porque ele aceita a missão, mas deixa claro: nós somos uma equipe de resgate, não assassinos. Ele quer salvar pessoas, não se meter em joguinho político. A equipe chega de helicóptero num ponto isolado, e o clima é aquele típico de selva: denso, barulhento, cheio de insetos e umidade. Eles descem com todo o equipamento: rifles, facas e até um mini arsenal nas costas. E conforme vão avançando, o silêncio vai tomando conta. Algo parece errado, sabe? E aquela sensação de que a floresta está observando. Logo eles encontram os destroços de outro helicóptero, queimado, com marcas de bala e sangue espalhado por todo lado. O piloto e os passageiros foram mortos de forma brutal. E o mais estranho, os corpos estão pendurados nas árvores completamente sem pele. É uma das cenas mais chocantes do filme e o grupo inteiro fica sem entender o que pode ter feito aquilo. Nenhum animal conhecido faria algo assim. Mas eles seguem, tentando manter o foco na missão. Dutch e seu time continuam avançando. E é nesse ponto que a gente começa a ver a dinâmica entre eles. Tem o Blaine, grandalhão e engraçado, que carrega uma metralhadora giratória capaz de triturar uma árvore. O Mac, mais quieto e focado. O Poncho, sempre fazendo piada. O Billy, rastreador nativo, que sente o perigo antes de todo mundo. E o Hawkins, o cara das comunicações, que tenta aliviar o clima contando piadas que ninguém acha graça. É um grupo durão, mas humano, e isso faz a diferença quando o terror começa. Eles finalmente encontram o acampamento dos guerrilheiros e montam uma emboscada cinematográfica. Explosões, tiros para todo lado, barracos voando, inimigos caindo, é a típica cena de ação dos anos 80, com muito barulho e poder de fogo. O grupo limpa o lugar em poucos minutos, mas aí vem a revelação: não havia reféns ali, só um monte de guerrilheiros mortos e um clima de mistério no ar. Dutch percebe que foi enganado. Ele sabia o tempo todo que a missão não era de resgate, e sim de coleta de informações. Dutch fica furioso. Ele não gosta de ser manipulado e muito menos de arriscar seus homens por um jogo político. Mas, enquanto eles discutem, algo começa a se mover nas árvores. Algo que eles ainda não conseguem ver. O que ninguém percebe é que o verdadeiro inimigo já está ali, observando tudo com seus olhos que enxergam o calor dos corpos. O predador está estudando, analisando, esperando o momento certo para atacar. Depois do confronto com os guerrilheiros, eles encontram uma prisioneira, Ana, que parece saber mais do que conta. Ela fala pouco, mas tem medo de algo na selva. Quando tentam levá-la junto, o grupo percebe que o clima mudou. A floresta, antes cheia de barulho, fica em silêncio total. E quem já esteve numa selva sabe, silêncio absoluto significa perigo. Billy, o rastreador, começa a sentir algo diferente. Ele para, olha para o alto, observa as árvores e diz: tem algo lá. Os outros riem, achando que ele está exagerando, mas Billy sabe o que viu, ou melhor, o que não viu. É como se algo invisível tivesse se movendo entre as folhas. E é assim que o suspense vai crescendo, de forma quase imperceptível. Cada passo que eles dão, a sensação de que está sendo observado aumenta. Nenhum som, nenhum movimento, só a respiração pesada e o suor escorrendo. O público já sabe que há alguma coisa ali. O filme mostra de relance a visão térmica do predador, aquele efeito icônico com as cores do calor. Mas os personagens ainda estão completamente no escuro. O que parecia uma simples missão de resgate, agora é uma caminhada em direção a algo que ninguém entende. E quando o primeiro soldado desaparecer, o grupo vai perceber da pior maneira possível que não são os caçadores, e sim as presas.
Depois da confusão no acampamento dos guerrilheiros, o grupo de Dutch começa a recuar pela selva. Eles estão cansados, suados, desconfiados e com a sensação de que tem alguma coisa errada com aquele lugar. E é aí que o filme começa a mudar de tom. Aquela vibe de ação militar vai dando lugar a um suspense sufocante, porque o inimigo dessa vez é invisível, literalmente. Enquanto eles avançam, Anna, a prisioneira, tenta alertar o grupo. Ela fala que os homens da vila costumam desaparecer e que a selva os leva, mas ninguém acredita de verdade. Até que algo estranho acontece. O Hawkins, o cara das comunicações, desaparece do nada. Ele estava andando logo atrás de Anna e, num piscar de olhos, sumiu. Quando Dutch e os outros correm para ver, só encontram sangue espalhado e nada mais. Nenhum corpo, nenhum som. É como se tivesse evaporado. O grupo começa a se desesperar. Eles tentam procurar o corpo, mas a floresta é densa demais. Billy, o rastreador, fica inquieto. Ele sente o perigo, aquele instinto que não dá para explicar. Ele olha para o alto, para as árvores e murmura: "Não é um homem, o que está caçando a gente?" A frase fica ecoando na cabeça de todo mundo, porque ninguém quer acreditar nisso, mas no fundo eles sabem que algo não faz sentido. Logo depois, o Blaine, o grandalhão com a metralhadora giratória, é atacado. Ele toma um disparo de energia no peito, um tiro de plasma que atravessa o corpo e o joga longe. É o primeiro ataque direto do predador, e é brutal. O Mac, o amigo dele, vê tudo e entra em desespero. Ele pega a metralhadora e começa a atirar para todos os lados, gritando, destruindo árvores inteiras, como se quisesse atingir algo que não consegue enxergar. O resto do grupo chega e faz o mesmo, e o barulho é ensurdecedor. Mas, quando o tiroteio para, o silêncio volta. Nenhum corpo, nenhum inimigo. Só o cheiro de fumaça e suor. Dutch tenta controlar. Ele é o tipo de líder que não se deixa dominar pelo pânico, mas dá pra ver no olhar dele que a coisa tá saindo do controle. Eles fazem uma varredura e encontram o corpo de Blaine, mas não veem o inimigo. Só depois de um tempo é que Anna, em choque, aponta pro chão e mostra um líquido verde e brilhante, o sangue do predador. É aí que Dutch percebe: se sangra, a gente pode matar. Essa frase virou uma das mais famosas do cinema. Mas o problema é que o inimigo não é humano. Ele se move rápido, sobe nas árvores, fica invisível e ataca quando tem certeza da vantagem. É um caçador profissional e o que ele faz é um esporte, uma caçada por diversão. Anna conta que já ouviu lendas antigas sobre uma criatura que aparece nos tempos de calor, quando o homem mais guerreiro é caçado. Ela diz que os povos locais a chamam de demônio da selva. Dutch entende então que o que estão enfrentando não é um inimigo qualquer, é algo que vem de outro mundo. Desesperados, eles tentam montar armadilhas. Amarram galhos, fazem armadilhas de corda e criam uma fortaleza improvisada no meio da selva. A cena é tensa, porque dá pra ver que eles estão lutando com tudo que tem, mas o medo é visível. O predador observa de longe, com aquela visão em infravermelho, estudando cada movimento. Um por um, os homens vão sendo abatidos. As armadilhas não funcionam, o predador é rápido demais e o grupo se desfaz completamente. Só Dutch, Anna e Billy continuam por perto. Billy, em um ato de coragem, decide enfrentar o monstro sozinho. Ele larga as armas, tira a camisa, puxa a faca e fica em pé no meio de um tronco, pronto para o duelo. Mas o filme não mostra a luta, só o grito dele ecoando pela floresta, o que é ainda mais assustador. A partir daí, Dutch entende: ninguém vai sair vivo dali a não ser que ele mude o jogo. Ele manda a Anna fugir porque percebe que o predador não ataca quem não está armado e decide enfrentar a criatura, cara a cara, sozinho. Só ele e o monstro. E é assim que termina essa segunda parte, o momento em que o herói vira a caça que se recusa a morrer. Depois de ver todos os seus companheiros morrerem um por um, Dutch está sozinho no meio da selva. Só o barulho dos insetos e o som distante da água correndo. Ele sabe que o predador está por perto, observando, esperando o momento certo para dar o golpe final. Mas, diferente dos outros, Dutch não vai correr. Ele decide lutar, só que dessa vez não com metralhadoras ou granadas. Ele vai usar a floresta. A primeira coisa que ele faz é fugir para o meio da mata fechada, tentando despistar o monstro. Só que o predador é rápido, quase sobrenatural.
Ele persegue pelas árvores, atirando com um canhão de plasma. As explosões fazem o chão tremer, e Dutch corre o máximo que pode até cair de uma ribanceira e despencar num rio. A cena é caótica, ele bate nas pedras, rola, se levanta machucado e acaba caindo numa cachoeira. Quando emerge, coberto de lama, tá ofegante, destruído, e é aí que o destino dá uma ajudinha. O predador salta logo atrás, usando seus sensores térmicos para procurar o calor do corpo humano. Só que dessa vez, nada aparece na visão dele. Dutch está coberto de lama fria, e isso bloqueia o calor do corpo. O alienígena passa do lado, olhando, sem perceber que a presa está a poucos metros dele, respirando devagar. É nesse instante que Dutch entende. A lama o torna invisível ao inimigo. Esse é o ponto de virada. Ele encontra uma chance de lutar. A partir daí, Dutch se transforma completamente. Ele não é mais o comandante tático com rádio e armas automáticas. Agora ele é um caçador primitivo, no estilo das cavernas, que vai enfrentar o inimigo com o que a natureza oferece. Ele monta armadilhas com troncos, pedras, fogo e gravetos, constrói lanças afiadas, arcos e flechas improvisadas, e cobre o corpo todo de lama para enganar o predador. É o homem voltando às origens, usando o cérebro para vencer algo que é fisicamente muito mais forte. Quando a noite cai, ele acende uma tocha e solta um grito que ecoa pela floresta. É um desafio. É como se dissesse: "Tô aqui, vem me pegar." E o predador vem. A selva se transforma num campo de caça reverso. O monstro aparece camuflado, mas Dutch o ataca primeiro com flechas incendiárias e armadilhas escondidas. O jogo virou. O predador é atingido, mas não cai fácil. Ele reage com força total. É uma sequência tensa e brutal. Dutch se esconde entre galhos, pula de árvores, ativa armadilhas e o predador vai sendo ferido aos poucos. Em um momento, o alienígena desativa o disfarce e aparece por inteiro. A visão dele, com a pele grossa, o capacete e os olhos amarelos, é assustadora. E quando ele tira o capacete e mostra o rosto, com aquelas mandíbulas abrindo e fechando, é impossível não sentir arrepio. É um monstro definitivo. O predador encara Dutch de igual para igual, sem armas, como se quisesse provar que é o caçador supremo. O combate corpo a corpo é insano. Dutch é jogado, socado, arranhado, mas não desiste. Ele apanha, levanta, apanha de novo, até finalmente levar o monstro para a armadilha final. Ele atrai o predador para baixo de um tronco suspenso, e quando o bicho pisa no ponto certo, Dutch puxa a corda e o tronco despenca com tudo, esmagando o alienígena. Por um instante, tudo fica em silêncio. Dutch, coberto de lama e sangue, se aproxima devagar. O predador, ferido e quase morto, o observa. Ele tenta falar, imitando a voz humana, como se estivesse zombando, e então ativa um dispositivo no braço. Dutch percebe que é uma contagem regressiva. O monstro vai explodir. É o jeito dele de não morrer sozinho. Dutch colhe desesperado pela floresta, mergulha no chão e uma explosão gigantesca ilumina a noite. O clarão é tão forte que destrói parte da selva. Quando o dia nasce, Dutch está vivo, exausto, sentado, coberto de cinzas, olhando para o horizonte. Um helicóptero aparece e o resgata, junto com Anna, que assistiu tudo de longe. Uma missão de resgate em território inimigo no meio da selva da América Central. Dutch é o líder da equipe, um cara experiente, calmo e que já viu de tudo. Ele e seus homens são chamados para resgatar reféns de um grupo de guerrilheiros, mas logo percebem que tem algo errado ali. Tudo parece encenado demais. A selva está silenciosa, os corpos que encontram estão despedaçados, pendurados como se tivessem sido caçados por alguma coisa que gosta de brincar com as vítimas. E aos poucos, a sensação de que eles não são os caçadores, e sim as presas, começa a crescer. Tudo começa com um helicóptero cortando o céu, carregando um grupo de soldados que parecem saídos de um comercial de testosterona dos anos 80. Cada um deles tem uma personalidade marcante. Uns brincalhões, outros sérios, mas todos com aquele olhar de quem já viu guerra de perto. No meio deles está Dutch, o comandante,
vivido por Arnold Schwarzenegger, com seu jeito calmo, voz firme e olhar de quem não foge de nada. Ele foi chamado para uma missão aparentemente simples: resgatar reféns de guerrilheiros que estariam escondidos em algum ponto da selva da América Central. Mas logo de cara, Dutch percebe que tem coisa estranha ali. Ele é informado de que seu velho amigo Dillon vai acompanhar o grupo. Os dois têm um passado juntos, foram parceiros em missões antigas, mas Dutch sente que o amigo não está sendo totalmente honesto. E é aí que a tensão já começa, porque ele aceita a missão, mas deixa claro: nós somos uma equipe de resgate, não assassinos. Ele quer salvar pessoas, não se meter em joguinho político. A equipe chega de helicóptero num ponto isolado, e o clima é aquele típico de selva: denso, barulhento, cheio de insetos e umidade. Eles descem com todo o equipamento: rifles, facas e até um mini arsenal nas costas. E conforme vão avançando, o silêncio vai tomando conta. Algo parece errado, sabe? E aquela sensação de que a floresta está observando. Logo eles encontram os destroços de outro helicóptero, queimado, com marcas de bala e sangue espalhado por todo lado. O piloto e os passageiros foram mortos de forma brutal. E o mais estranho, os corpos estão pendurados nas árvores completamente sem pele. É uma das cenas mais chocantes do filme e o grupo inteiro fica sem entender o que pode ter feito aquilo. Nenhum animal conhecido faria algo assim. Mas eles seguem, tentando manter o foco na missão. Dutch e seu time continuam avançando. E é nesse ponto que a gente começa a ver a dinâmica entre eles. Tem o Blaine, grandalhão e engraçado, que carrega uma metralhadora giratória capaz de triturar uma árvore. O Mac, mais quieto e focado. O Poncho, sempre fazendo piada. O Billy, rastreador nativo, que sente o perigo antes de todo mundo. E o Hawkins, o cara das comunicações, que tenta aliviar o clima contando piadas que ninguém acha graça. É um grupo durão, mas humano, e isso faz a diferença quando o terror começa. Eles finalmente encontram o acampamento dos guerrilheiros e montam uma emboscada cinematográfica. Explosões, tiros para todo lado, barracos voando, inimigos caindo, é a típica cena de ação dos anos 80, com muito barulho e poder de fogo. O grupo limpa o lugar em poucos minutos, mas aí vem a revelação: não havia reféns ali, só um monte de guerrilheiros mortos e um clima de mistério no ar. Dutch percebe que foi enganado. Ele sabia o tempo todo que a missão não era de resgate, e sim de coleta de informações. Dutch fica furioso. Ele não gosta de ser manipulado e muito menos de arriscar seus homens por um jogo político. Mas, enquanto eles discutem, algo começa a se mover nas árvores. Algo que eles ainda não conseguem ver. O que ninguém percebe é que o verdadeiro inimigo já está ali, observando tudo com seus olhos que enxergam o calor dos corpos. O predador está estudando, analisando, esperando o momento certo para atacar. Depois do confronto com os guerrilheiros, eles encontram uma prisioneira, Ana, que parece saber mais do que conta. Ela fala pouco, mas tem medo de algo na selva. Quando tentam levá-la junto, o grupo percebe que o clima mudou. A floresta, antes cheia de barulho, fica em silêncio total. E quem já esteve numa selva sabe, silêncio absoluto significa perigo. Billy, o rastreador, começa a sentir algo diferente. Ele para, olha para o alto, observa as árvores e diz: tem algo lá. Os outros riem, achando que ele está exagerando, mas Billy sabe o que viu, ou melhor, o que não viu. É como se algo invisível tivesse se movendo entre as folhas. E é assim que o suspense vai crescendo, de forma quase imperceptível. Cada passo que eles dão, a sensação de que está sendo observado aumenta. Nenhum som, nenhum movimento, só a respiração pesada e o suor escorrendo. O público já sabe que há alguma coisa ali. O filme mostra de relance a visão térmica do predador, aquele efeito icônico com as cores do calor. Mas os personagens ainda estão completamente no escuro. O que parecia uma simples missão de resgate, agora é uma caminhada em direção a algo que ninguém entende. E quando o primeiro soldado desaparecer, o grupo vai perceber da pior maneira possível que não são os caçadores, e sim as presas. Depois da confusão no acampamento dos guerrilheiros, o grupo de Dutch começa a recuar pela selva. Eles estão cansados, suados, desconfiados e com a sensação de que tem alguma coisa errada com aquele lugar. E é aí que o filme começa a mudar de tom. Aquela vibe de ação militar vai dando lugar a um suspense sufocante, porque o inimigo dessa vez é invisível, literalmente.
Enquanto eles avançam, Ana, a prisioneira, tenta alertar o grupo. Ela fala que os homens da vila costumam desaparecer e que a selva os leva. Mas ninguém acredita de verdade. Até que algo estranho acontece. O Hawkins, o cara das comunicações, desaparece do nada. Ele estava andando logo atrás de Ana e, num piscar de olhos, sumiu. Quando Dutch e os outros correm para ver, só encontram sangue espalhado e nada mais. Nenhum corpo, nenhum som. É como se tivesse evaporado. O grupo começa a se desesperar. Eles tentam procurar o corpo, mas a floresta é densa demais. Billy, o rastreador, fica inquieto. Ele sente o perigo, aquele instinto que não dá para explicar. Ele olha para o alto, para as árvores e murmura: "Não é um homem, o que está caçando a gente?" A frase fica ecoando na cabeça de todo mundo, porque ninguém quer acreditar nisso, mas no fundo eles sabem que algo não faz sentido. Logo depois, o Blaine, o grandalhão com a metralhadora giratória, é atacado. Ele toma um disparo de energia no peito, um tiro de plasma que atravessa o corpo e o joga longe. É o primeiro ataque direto do predador, e é brutal. O Mac, o amigo dele, vê tudo e entra em desespero. Ele pega a metralhadora e começa a atirar para todos os lados, gritando, destruindo árvores inteiras, como se quisesse atingir algo que não consegue enxergar. O resto do grupo chega e faz o mesmo, e o barulho é ensurdecedor. Mas, quando o tiroteio para, o silêncio volta. Nenhum corpo, nenhum inimigo, só o cheiro de fumaça e suor. Dutch tenta controlar. Ele é o tipo de líder que não se deixa dominar pelo pânico, mas dá para ver no olhar dele que a coisa está saindo do controle. Eles fazem uma varredura e encontram o corpo de Blaine, mas não veem o inimigo. Só depois de um tempo é que Ana, em choque, aponta para o chão e mostra um líquido verde e brilhante, o sangue do predador. É aí que Dutch percebe: se sangra, a gente pode matar. Essa frase virou uma das mais famosas do cinema. Mas o problema é que o inimigo não é humano. Ele se move rápido, sobe nas árvores, fica invisível e ataca quando tem certeza da vantagem. É um caçador profissional e o que ele faz é um esporte, uma caçada por diversão. Ana conta que já ouviu lendas antigas sobre uma criatura que aparece nos tempos de calor, quando o homem mais guerreiro é caçado. Ela diz que os povos locais a chamam de demônio da selva. Dutch entende então que o que estão enfrentando não é um inimigo qualquer, é algo que vem de outro mundo. Desesperados, eles tentam montar armadilhas. Amarram galhos, fazem armadilhas de corda e criam uma fortaleza improvisada no meio da selva. A cena é tensa, porque dá pra ver que eles estão lutando com tudo que tem, mas o medo é visível. O predador observa de longe, com aquela visão em infravermelho, estudando cada movimento. Um por um, os homens vão sendo abatidos. As armadilhas não funcionam, o predador é rápido demais e o grupo se desfaz completamente. Só Dutch, Ana e Billy continuam por perto. Billy, em um ato de coragem, decide enfrentar o monstro sozinho. Ele larga as armas, tira a camisa, puxa a faca e fica em pé no meio de um tronco, pronto para o duelo. Mas o filme não mostra a luta, só o grito dele ecoando pela floresta, o que é ainda mais assustador. A partir daí, Dutch entende, ninguém vai sair vivo dali a não ser que ele mude o jogo. Ele manda a Ana fugir porque percebe que o predador não ataca quem não está armado e decide enfrentar a criatura, cara a cara, sozinho. Só ele e o monstro. E é assim que termina essa segunda parte, o momento em que o herói vira a caça que se recusa a morrer. Depois de ver todos os seus companheiros morrerem um por um, Dutch está sozinho no meio da selva. Só o barulho dos insetos e o som distante da água correndo. Ele sabe que o predador está por perto, observando, esperando o momento certo para dar o golpe final. Mas, diferente dos outros, Dutch não vai correr. Ele decide lutar, só que dessa vez não com metralhadoras ou granadas. Ele vai usar a floresta. A primeira coisa que ele faz é fugir para o meio da mata fechada, tentando despistar o monstro. Só que o predador é rápido, quase sobrenatural. Ele persegue pelas árvores, atirando com um canhão de plasma. As explosões fazem o chão tremer, e Dutch corre o máximo que pode até cair de uma ribanceira e despencar num rio. A cena é caótica, ele bate nas pedras, rola, se levanta machucado e acaba caindo numa cachoeira. Quando emerge, coberto de lama, tá ofegante, destruído. E é aí que o destino dá uma ajudinha.
O predador salta logo atrás, usando seus sensores térmicos para procurar o calor do corpo humano. Só que dessa vez, nada aparece na visão dele. Dutch está coberto de lama fria, e isso bloqueia o calor do corpo. O alienígena passa do lado, olhando, sem perceber que a presa está a poucos metros dele, respirando devagar. É nesse instante que Dutch entende. A lama o torna invisível ao inimigo. Esse é o ponto de virada. Ele encontra uma chance de lutar. A partir daí, Dutch se transforma completamente. Ele não é mais o comandante tático com rádio e armas automáticas. Agora ele é um caçador primitivo, no estilo das cavernas, que vai enfrentar o inimigo com o que a natureza oferece. Ele monta armadilhas com troncos, pedras, fogo e gravetos, constrói lanças afiadas, arcos e flechas improvisadas, e cobre o corpo todo de lama para enganar o predador. É o homem voltando às origens, usando o cérebro para vencer algo que é fisicamente muito mais forte. Quando a noite cai, ele acende uma tocha e solta um grito que ecoa pela floresta. É um desafio. É como se dissesse: "Tô aqui, vem me pegar." E o predador vem. A selva se transforma num campo de caça reverso. O monstro aparece camuflado, mas Dutch o ataca primeiro com flechas incendiárias e armadilhas escondidas. O jogo virou. O predador é atingido, mas não cai fácil. Ele reage com força total. É uma sequência tensa e brutal. Dutch se esconde entre galhos, pula de árvores, ativa armadilhas e o predador vai sendo ferido aos poucos. Em um momento, o alienígena desativa o disfarce e aparece por inteiro. A visão dele, com a pele grossa, o capacete e os olhos amarelos, é assustadora. E quando ele tira o capacete e mostra o rosto, com aquelas mandíbulas abrindo e fechando, é impossível não sentir arrepio. É um monstro definitivo. O predador encara Dutch de igual para igual, sem armas, como se quisesse provar que é o caçador supremo. O combate corpo a corpo é insano. Dutch é jogado, socado, arranhado, mas não desiste. Ele apanha, levanta, apanha de novo, até finalmente levar o monstro para a armadilha final. Ele atrai o predador para baixo de um tronco suspenso, e quando o bicho pisa no ponto certo, Dutch puxa a corda e o tronco despenca com tudo, esmagando o alienígena. Por um instante, tudo fica em silêncio. Dutch, coberto de lama e sangue, se aproxima devagar. O predador, ferido e quase morto, o observa. Ele tenta falar, imitando a voz humana, como se estivesse zombando, e então ativa um dispositivo no braço. Dutch percebe que é uma contagem regressiva. O monstro vai explodir. É o jeito dele de não morrer sozinho. Dutch colhe desesperado pela floresta, mergulha no chão e uma explosão gigantesca ilumina a noite. O clarão é tão forte que destrói parte da selva. Quando o dia nasce, Dutch está vivo, exausto, sentado, coberto de cinzas, olhando para o horizonte. Um helicóptero aparece e o resgata, junto com Anna, que assistiu tudo de longe. Uma missão de resgate em território inimigo no meio da selva da América Central. Dutch é o líder da equipe, um cara experiente, calmo e que já viu de tudo. Ele e seus homens são chamados para resgatar reféns de um grupo de guerrilheiros, mas logo percebem que tem algo errado ali. Tudo parece encenado demais. A selva está silenciosa, os corpos que encontram estão despedaçados, pendurados como se tivessem sido caçados por alguma coisa que gosta de brincar com as vítimas. E aos poucos, a sensação de que eles não são os caçadores, e sim as presas, começa a crescer. Tudo começa com um helicóptero cortando o céu, carregando um grupo de soldados que parecem saídos de um comercial de testosterona dos anos 80. Cada um deles tem uma personalidade marcante. Uns brincalhões, outros sérios, mas todos com aquele olhar de quem já viu guerra de perto. No meio deles está Dutch, o comandante, vivido por Arnold Schwarzenegger, com seu jeito calmo, voz firme e olhar de quem não foge de nada. Ele foi chamado para uma missão aparentemente simples: resgatar reféns de guerrilheiros que estariam escondidos em algum ponto da selva da América Central. Mas logo de cara, Dutch percebe que tem coisa estranha ali. Ele é informado de que seu velho amigo Dillon vai acompanhar o grupo. Os dois têm um passado juntos,
Foram parceiros em missões antigas, mas Dutch sente que o amigo não está sendo totalmente honesto. E é aí que a tensão já começa, porque ele aceita a missão, mas deixa claro: nós somos uma equipe de resgate, não assassinos. Ele quer salvar pessoas, não se meter em joguinho político. A equipe chega de helicóptero num ponto isolado, e o clima é aquele típico de selva, denso, barulhento, cheio de insetos e umidade. Eles descem com todo o equipamento, rifles, facas e até um mini arsenal nas costas. E conforme vão avançando, o silêncio vai tomando conta. Algo parece errado, sabe? E aquela sensação de que a floresta está observando. Logo eles encontram os destroços de outro helicóptero, queimado, com marcas de bala e sangue espalhado por todo lado. O piloto e os passageiros foram mortos de forma brutal. E o mais estranho, os corpos estão pendurados nas árvores completamente sem pele. É uma das cenas mais chocantes do filme e o grupo inteiro fica sem entender o que pode ter feito aquilo. Nenhum animal conhecido faria algo assim. Mas eles seguem, tentando manter o foco na missão. Dutch e seu time continuam avançando. E é nesse ponto que a gente começa a ver a dinâmica entre eles. Tem o Blaine, grandalhão e engraçado, que carrega uma metralhadora giratória capaz de triturar uma árvore. O Mac, mais quieto e focado. O Poncho, sempre fazendo piada. O Billy, rastreador nativo que sente o perigo antes de todo mundo. E o Hawkins, o cara das comunicações, que tenta aliviar o clima contando piadas que ninguém acha graça. É um grupo durão, mas humano, e isso faz a diferença quando o terror começa. Eles finalmente encontram o acampamento dos guerrilheiros e montam uma emboscada cinematográfica. Explosões, tiros para todo lado, barracos voando, inimigos caindo, é a típica cena de ação dos anos 80, com muito barulho e poder de fogo. O grupo limpa o lugar em poucos minutos, mas aí vem a revelação. Não havia reféns ali, só um monte de guerrilheiros mortos e um clima de mistério no ar. Dutch percebe que foi enganado. Ele sabia o tempo todo que a missão não era de resgate, e sim de coleta de informações. Dutch fica furioso. Ele não gosta de ser manipulado e muito menos de arriscar seus homens por um jogo político. Mas, enquanto eles discutem, algo começa a se mover nas árvores. Algo que eles ainda não conseguem ver. O que ninguém percebe é que o verdadeiro inimigo já está ali, observando tudo com seus olhos que enxergam o calor dos corpos. O predador está estudando, analisando, esperando o momento certo para atacar. Depois do confronto com os guerrilheiros, eles encontram uma prisioneira, Ana, que parece saber mais do que conta. Ela fala pouco, mas tem medo de algo na selva. Quando tentam levá-la junto, o grupo percebe que o clima mudou. A floresta, antes cheia de barulho, fica em silêncio total. E quem já esteve numa selva sabe, silêncio absoluto significa perigo. Billy, o rastreador, começa a sentir algo diferente. Ele para, olha para o alto, observa as árvores e diz: tem algo lá. Os outros riem, achando que ele está exagerando, mas Billy sabe o que viu, ou melhor, o que não viu. É como se algo invisível tivesse se movendo entre as folhas. E é assim que o suspense vai crescendo, de forma quase imperceptível. Cada passo que eles dão, a sensação de que está sendo observado aumenta. Nenhum som, nenhum movimento, só a respiração pesada e o suor escorrendo. O público já sabe que há alguma coisa ali. O filme mostra de relance a visão térmica do predador, aquele efeito icônico com as cores do calor. Mas os personagens ainda estão completamente no escuro. O que parecia uma simples missão de resgate, agora é uma caminhada em direção a algo que ninguém entende. E quando o primeiro soldado desaparecer, o grupo vai perceber da pior maneira possível que não são os caçadores, e sim as presas. Depois da confusão no acampamento dos guerrilheiros, o grupo de Dutch começa a recuar pela selva. Eles estão cansados, suados, desconfiados e com a sensação de que tem alguma coisa errada com aquele lugar. E é aí que o filme começa a mudar de tom. Aquela vibe de ação militar vai dando lugar a um suspense sufocante, porque o inimigo dessa vez é invisível, literalmente. Enquanto eles avançam, Ana, a prisioneira, tenta alertar o grupo. Ela fala que os homens da vila costumam desaparecer e que a selva os leva, mas ninguém acredita de verdade. Até que algo estranho acontece. O Hawkins, o cara das comunicações, desaparece do nada. Ele estava andando logo atrás de Ana e, num piscar de olhos, sumiu.
Quando Dutch e os outros correm para ver, só encontram sangue espalhado e nada mais. Nenhum corpo, nenhum som. É como se tivesse evaporado. O grupo começa a se desesperar. Eles tentam procurar o corpo, mas a floresta é densa demais. Billy, o rastreador, fica inquieto. Ele sente o perigo, aquele instinto que não dá para explicar. Ele olha para o alto, para as árvores e murmura: "Não é um homem, o que está caçando a gente?" A frase fica ecoando na cabeça de todo mundo, porque ninguém quer acreditar nisso, mas no fundo eles sabem que algo não faz sentido. Logo depois, o Blaine, o grandalhão com a metralhadora giratória, é atacado. Ele toma um disparo de energia no peito, um tiro de plasma que atravessa o corpo e o joga longe. É o primeiro ataque direto do predador, e é brutal. O Mac, o amigo dele, vê tudo e entra em desespero. Ele pega a metralhadora e começa a atirar para todos os lados, gritando, destruindo árvores inteiras, como se quisesse atingir algo que não consegue enxergar. O resto do grupo chega e faz o mesmo, e o barulho é ensurdecedor. Mas, quando o tiroteio para, o silêncio volta. Nenhum corpo, nenhum inimigo, só o cheiro de fumaça e suor. Dutch tenta controlar. Ele é o tipo de líder que não se deixa dominar pelo pânico, mas dá para ver no olhar dele que a coisa está saindo do controle. Eles fazem uma varredura e encontram o corpo de Blaine, mas não veem o inimigo. Só depois de um tempo é que Anna, em choque, aponta para o chão e mostra um líquido verde e brilhante, o sangue do predador. É aí que Dutch percebe: se sangra, a gente pode matar. Essa frase virou uma das mais famosas do cinema. Mas o problema é que o inimigo não é humano. Ele se move rápido, sobe nas árvores, fica invisível e ataca quando tem certeza da vantagem. É um caçador profissional e o que ele faz é um esporte, uma caçada por diversão. Anna conta que já ouviu lendas antigas sobre uma criatura que aparece nos tempos de calor, quando o homem mais guerreiro é caçado. Ela diz que os povos locais a chamam de demônio da selva. Dutch entende então que o que estão enfrentando não é um inimigo qualquer, é algo que vem de outro mundo. Desesperados, eles tentam montar armadilhas. Amarram galhos, fazem armadilhas de corda e criam uma fortaleza improvisada no meio da selva. A cena é tensa, porque dá pra ver que eles estão lutando com tudo que tem, mas o medo é visível. O predador observa de longe, com aquela visão em infravermelho, estudando cada movimento. Um por um, os homens vão sendo abatidos. As armadilhas não funcionam, o predador é rápido demais e o grupo se desfaz completamente. Só Dutch, Anna e Billy continuam por perto. Billy, em um ato de coragem, decide enfrentar o monstro sozinho. Ele larga as armas, tira a camisa, puxa a faca e fica em pé no meio de um tronco, pronto para o duelo. Mas o filme não mostra a luta, só o grito dele ecoando pela floresta, o que é ainda mais assustador. A partir daí, Dutch entende: ninguém vai sair vivo dali a não ser que ele mude o jogo. Ele manda a Anna fugir porque percebe que o predador não ataca quem não está armado e decide enfrentar a criatura, cara a cara, sozinho. Só ele e o monstro. E é assim que termina essa segunda parte, o momento em que o herói vira a caça que se recusa a morrer. Depois de ver todos os seus companheiros morrerem um por um, Dutch está sozinho no meio da selva. Só o barulho dos insetos e o som distante da água correndo. Ele sabe que o predador está por perto, observando, esperando o momento certo para dar o golpe final. Mas, diferente dos outros, Dutch não vai correr. Ele decide lutar. Só que dessa vez não com metralhadoras ou granadas. Ele vai usar a floresta. A primeira coisa que ele faz é fugir para o meio da mata fechada, tentando despistar o monstro. Só que o predador é rápido, quase sobrenatural. Ele persegue pelas árvores, atirando com um canhão de plasma. As explosões fazem o chão tremer, e Dutch corre o máximo que pode até cair de uma ribanceira e despencar num rio. A cena é caótica, ele bate nas pedras, rola, se levanta machucado e acaba caindo numa cachoeira. Quando emerge, coberto de lama, tá ofegante, destruído, e é aí que o destino dá uma ajudinha. O predador salta logo atrás, usando seus sensores térmicos para procurar o calor do corpo humano. Só que dessa vez, nada aparece na visão dele. Dutch está coberto de lama fria, e isso bloqueia o calor do corpo. O alienígena passa do lado, olhando,
sem perceber que a presa está a poucos metros dele, respirando devagar. É nesse instante que Dutch entende. A lama o torna invisível ao inimigo. Esse é o ponto de virada. Ele encontra uma chance de lutar. A partir daí, Dutch se transforma completamente. Ele não é mais o comandante tático com rádio e armas automáticas. Agora ele é um caçador primitivo, no estilo das cavernas, que vai enfrentar o inimigo com o que a natureza oferece. Ele monta armadilhas com troncos, pedras, fogo e gravetos, constrói lanças afiadas, arcos e flechas improvisadas, e cobre o corpo todo de lama para enganar o predador. É o homem voltando às origens, usando o cérebro para vencer algo que é fisicamente muito mais forte. Quando a noite cai, ele acende uma tocha e solta um grito que ecoa pela floresta. É um desafio. É como se dissesse: "Tô aqui, vem me pegar." E o predador vem. A selva se transforma num campo de caça reverso. O monstro aparece camuflado, mas Dutch o ataca primeiro com flechas incendiárias e armadilhas escondidas. O jogo virou. O predador é atingido, mas não cai fácil. Ele reage com força total. É uma sequência tensa e brutal. Dutch se esconde entre galhos, pula de árvores, ativa armadilhas e o predador vai sendo ferido aos poucos. Em um momento, o alienígena desativa o disfarce e aparece por inteiro. A visão dele, com a pele grossa, o capacete e os olhos amarelos, é assustadora. E quando ele tira o capacete e mostra o rosto, com aquelas mandíbulas abrindo e fechando, é impossível não sentir arrepio. É um monstro definitivo. O predador encara Dutch de igual para igual, sem armas, como se quisesse provar que é o caçador supremo. O combate corpo a corpo é insano. Dutch é jogado, socado, arranhado, mas não desiste. Ele apanha, levanta, apanha de novo, até finalmente levar o monstro para a armadilha final. Ele atrai o predador para baixo de um tronco suspenso, e quando o bicho pisa no ponto certo, Dutch puxa a corda e o tronco despenca com tudo, esmagando o alienígena. Por um instante, tudo fica em silêncio. Dutch, coberto de lama e sangue, se aproxima devagar. O predador, ferido e quase morto, o observa. Ele tenta falar, imitando a voz humana, como se estivesse zombando, e então ativa um dispositivo no braço. Dutch percebe que é uma contagem regressiva. O monstro vai explodir. É o jeito dele de não morrer sozinho. Dutch colhe desesperado pela floresta, mergulha no chão e uma explosão gigantesca ilumina a noite. O clarão é tão forte que destrói parte da selva. Quando o dia nasce, Dutch está vivo, exausto, sentado, coberto de cinzas, olhando para o horizonte. Um helicóptero aparece e o resgata, junto com Anna, que assistiu tudo de longe. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.